Bom dia, estou retomando aqui o nosso estudo do Principiante Espírita, dando continuidade ao capítulo, ao tema Consequências do Espiritismo. No último vídeo da série, da playlist, nós vimos o parágrafo 100. Hoje nós começamos do 101 e vamos ver se vamos até o 104, que é quando termina. Esse vídeo termina também a primeira parte do livro, a primeira não, na verdade é a segunda, porque a primeira é a biografia de Kardec, que eu não estudei essa biografia de Kardec, porque eu entendi que o Júlio Abreu Filho, que foi a pessoa que fez essa biografia, ele endeusou. Kardec, eu não gosto de endeusamento, tá? Kardec foi uma inteligência, um luminar realmente, mas não vamos endeusá-lo. Eu também não endeuso o Chico Xavier, eu acho ele o máximo do suprassumo da humildade, mas era um ser humano como nós todos aqui, estamos na jornada evolutiva, tá? Então eu não quis fazer essa biografia do Kardec, que está neste livro, por conta disso. Até porque Kardec escreveu o Principiante Espírita, não a sua própria biografia aqui. Então, essa primeira parte, que era as noções do Espiritismo, hoje é o último vídeo dele. Se Deus quiser, né? Se eu conseguir fazer do 101 ao 104. E aí, no próximo, a gente entra na segunda parte, que é a solução de problemas pela doutrina espírita. Então, quais os problemas que a doutrina espírita nos ajuda a resolver? Então, voltamos lá, pelas consequências do Espiritismo, item 101. Admitamos, sejam os espíritos incapazes de informações sobre algo além daquilo que sabemos, ou além daquilo que por nós próprios podemos vir a saber. Mas a demonstração da vida espiritual que nos dão eles conduzirá indubitavelmente a uma revolução no terreno das ideias. Então, ainda que os espíritos não pudessem dar nenhum conhecimento a gente sobre nada do mundo espiritual, ainda assim, só saber que existe esse mundo espiritual já seria uma revolução nas ideias. Relembrando sempre que quando Kardec escreve, o materialismo reinava, ok? Então, a luta de Kardec sempre contra o materialismo no sentido nihilista da palavra, no sentido que não acredito que nada sobreviva à vida, ok? Ou sobreviva à morte, né? Sei lá. Entendeu, né? Entendeu? Beleza. Então vamos continuar aqui. Ora, uma revolução nesse terreno não poderá deixar de produzir uma outra, na ordem mesma das coisas. Tal é a revolução que o Espiritismo prepara. Então, o termo revolução também estava muito usado na época, né? Era a Revolução de 1848, que tinha afetado ali a Europa, já tinha vindo da Revolução da Revolução Francesa, né? E estamos nesse período das revoluções, das brigas, das lutas de classe, começa a consciência de classe do operariado, começam as ideias utópicas do socialismo, o marxismo vem, Engels, o próprio anarquismo, Bakunin, tá tudo ali está somando mais daquele liberalismo exploratório do proletário, levando todos a pensar só na matéria. É um momento em que o cristianismo praticamente tinha morrido na Europa, devido aos grandes erros da Igreja Católica durante a Idade Média. Então, foi-se para o oposto, né? Se antes na Europa Deus era o centro de tudo, era teocracia, né? Os reis eram abençoados por Deus, era o poder divino dos reis, né? Eles eram considerados os próprios reis na terra, Deus na terra. Dá-se a guinada com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, e bota-se o homem no centro de tudo. E aí, essa outra guinada, no caso, né, que bota o antropocentrismo, ela traz um materialismo embutido ali, né?
só importa o que a gente pode provar, o que é positivo pela ciência, aquilo que pode ser repetido milhares de vezes e vai produzir o mesmo resultado. Essas bases do materialismo, da ciência materialista, da vida social materialista, de uma economia materialista, de uma política materialista. Então, era contra todo esse sistema de coisas, vem Kardec, também, né, um cientista influenciado por tudo isso, vai numa reunião de mesas girantes, mesas que batiam, e fica impressionado com aquilo e diz, não, peraí, tem um fundamento nessas respostas aí, mesa não tem inteligência, tem uma inteligência por trás disso. E aí, com essa curiosidade científica, ele vai pesquisar e acaba descortinando toda uma doutrina, ok? Mas não esquecendo que o Kardec seguia tudo da sua época, tá? Ele é um ser da sua época. Essa contextualização é muito importante, tá? Porque tem gente que quer trazer Kardec para hoje, e Kardec, ele é fruto do iluminismo, ele é fruto do positivismo, das ideias liberais, ok? E isso fica claro quando ele pergunta sobre propriedade privada na codificação, quando ele pergunta sobre o trabalho, sobre a riqueza. Eram as grandes discussões do momento, a luta de classes, a riqueza versus a miséria, tudo isso, sobre a exploração do trabalho. E isso tanto era importante que Kardec fez essas perguntas todas para a Falange, tá bom? Então vamos lá. Entretanto, 102. Entretanto, os espíritos fazem mais do que isso, ou seja, eles fazem mais do que dar a gente uma noção de que existe um mundo espiritual. Se suas revelações estão cercadas de umas tantas dificuldades e exigem grandes precauções para que a exatidão fique bem comprovada, não é menos certo que, quando bem interrogados, ou quando lhes é permitido, os espíritos esclarecidos nos possam revelar fatos desconhecidos, dar explicações daquilo que não compreendíamos e nos encaminhar para um progresso muito mais rápido. É principalmente nisto que o estudo completo e cuidadoso da ciência espírita se torna indispensável. Vejam bem que ele diz estudo cuidadoso da ciência espírita. Quem transformou o espiritismo em religião foi o brasileiro, tá? Para que a ela só peçamos aquilo que ela nos pode dar. Então, a ciência espírita, a gente só pode exigir da ciência espírita aquilo que ela pode dar. Ultrapassando esses precisos limites, arriscamos a ser enganados. Então, é aí que é o alerta dele. Assim como é muito difícil você traçar um limite do que pode ser ensinado, do que os espíritos sabem e daquilo que eles podem transmitir, como é muito difícil traçar esse limite, também é importante saber que aquilo que eles podem trazer é importante para a nossa evolução. Então, o grande X aí da questão é qual? Se você tem consciência desses limites, você não ultrapasse aqueles limites. São os limites da ciência espírita. Porque se você ultrapassar esses limites, facilmente será enganado. Ok? Então, quais são esses limites? É tudo isso que o Kardec vem colocando aqui, né? O que se pergunta, como se reconhece uma contradição, como se faz quando existe uma contradição, como se reconhece o charlatanismo. Aí vocês têm que pegar toda a playlist do início até agora e vocês vão entender quais são esses limites da ciência espírita. 103. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, gente. Espera um instantinho. Tô pegando uma caneta aqui. Oi! Juntinhas, né? Ele diz que as menores causas podem produzir os maiores efeitos. Digamos que eu faço a seguinte causa, uma força. Eu atuo uma pequena força, elas estão aqui, paralelinhas, né? E eu faço isso, uma pequena força.
no tempo, grandes efeitos, grandes mudanças, ok? Isso é muito fácil de se verificar fisicamente. Então, se você mantém a sua vida exatamente igual como sempre foi, não espere que venha um efeito diferente. Isso serve como lição de vida, gente. Vai sim pelo caminho, mas eu não estou satisfeito com isso. Então, faça qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer diferente do que você está fazendo, é isso. E no futuro, pode te levar para um outro lugar bem longe daquele que você está. Agora, sabedoria na hora de fazer isso, porque você pode também ir para o abismo, né? Então, as menores causas podem produzir os maiores efeitos. Assim é que da pequenina semente brota a árvore gigantesca. Que a queda de um fruto, uma maçã caiu, pá, permitiu que se descobrisse a lei que rege o equilíbrio dos mundos, que é a lei da gravidade, né? Como que os mundos ficam ali, né? Não ficam para lá e para cá, como a gente fica aqui em cima e não cai no espaço. Que a parta de uma rã revelou energia galvânica. E que do fenômeno banal das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível, e daí uma doutrina que em poucos anos fez a volta ao mundo e poderá regenerá-lo, fazendo reconhecer a realidade da vida futura. A importância do Espiritismo é essa. Ele resgata o valor do cristianismo, que estava vilipendiado por 1.200 anos de trevas, de deturpação, feitos pela Inquisição, pelas cruzadas, por uma série de mortandades em nome de Jesus. Então o Espiritismo vem e traz um ar renovador. Peraí, ó, vamos tirar essa sujeira que está em cima do cristianismo, vamos reviver e resgatar essa mensagem maravilhosa que existe e é a razão pela qual todos nós estamos aqui na Terra hoje. Essa grande importância do Espiritismo e a consequência, né, de você estudar essa doutrina, é você resgatar a mensagem de Jesus, ainda que você não seja cristão. Por exemplo, Gandhi, que não era cristão, né, ele era hindu, ele tem, quem viu o filme vai lembrar dessa cena. Ele explica Jesus para um padre, né? Ele diz: ué, você é cristão e não sabe disso? Né? Por quê? Porque o padre estava questionando se daria certo a não violência. Os ingleses vão bater em vocês, como é que vocês não vão se proteger e tudo? Ele diz assim: mas eu aprendi isso com seu mestre, né? Não foi seu mestre que disse isso? Virar outra face? Por quê? E ele explica isso. Por que a passividade frente à violência é revolucionária? Porque quanto mais uma pessoa te bate e você não reage, mais fica exposta à barbárie desta pessoa, certo? Mais fica evidente o quanto ela é bárbara, o quanto ela é violenta, o quanto ela é cruel. E foi o que aconteceu. Ninguém resistia. Então, o mundo começou a ver a barbárie e a crueldade dos ingleses. E aí a própria pressão mundial foi para influenciou para que a Inglaterra saísse dessa independência da Índia, ok? Então a importância de Gandhi nesse processo foi esse. Ele libertou a Índia sem derramamento de sangue, somente com a desobediência civil, ou seja, eu tenho o direito de colher o sal. Era proibido colher sal, os indianos, né? Só os ingleses poderiam extrair sal. Então eles iam lá, todo mundo com um copinho, pegavam um copinho de sal, de água do mar, né? D'água. E aí cada um que pegava um copinho levava uma bordoada do inglês. Mas ele voltava lá e pegava o copinho de novo. Ele não reagia, mas ele não desistia. Essa é a perseverança cristã.
Você não vai reagir, você não vai ser violento, mas você não desiste daquilo que você acredita. Não ensina o Espiritismo verdades absolutamente novas. Pois, conforme o provérbio, nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo proclama estão baseadas nas leis da natureza. Essa é outra característica da época, né? A importância da lei da natureza, e existia uma expressão que era assim, a própria natureza das coisas, né? Dava-se muito valor à natureza das coisas, às leis da natureza. Que leis eram essas? Estavam sendo, né? Ele cita aqui alguma, gravidade, a galvânica, estava também a lei de Mendel, né? Da evolução das espécies, da genética. Tudo é nesse momento, certo? Então ele diz que o Espiritismo, tal qual essas outras ciências, se baseia em leis da natureza. E nisso ele era combatido pelos cientistas da época, materialistas, obviamente, né? Outros não, outros aderiram a ele, a Sociedade de Paris, e foram pesquisar o fenômeno, tá? Porque faz parte a natureza da ciência é investigação. Existe um fenômeno ali, né? Vamos estudá-lo. Eles podem até criticar as conclusões que Kardec chegou, mas não podiam se negar a investigar, como muito aconteceu. Todos que tentaram provar que aquilo era errado acabaram se convencendo. Aí nós temos William Crookes, nós temos vários deles, o Conan Doyle, teve muitos cientistas, muitos escritores, muitos luminares, né, racionalistas, que se convenceram das realidades que Kardec expunha. Então, só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo proclama estão baseadas nas leis da natureza e, pois, existiram de todo o tempo. Seus germes são encontrados em todas as épocas, mas agora se acham mais desenvolvidos por estudos mais completos e observações mais cuidadas. Assim, as verdades ensinadas pelo Espiritismo são mais consequências do que descobertas. Então, na verdade, é o que ele diz. O Kardec não inventa nada, Kardec não descobre nada. Ele simplesmente observa e conclui, e codifica essas conclusões de coisas que já existiam desde que o mundo é mundo. Mediunidade, manifestações dos espíritos, comunicação com os mortos. Isso já existia, tanto é que Moisés, né, 2000 anos antes de Cristo, já estava proibindo a comunicação com os mortos. Como é que você proíbe uma coisa que não existe? Não é? O espírito nem descobriu, nem inventou o espiritismo, nem descobriu, nem inventou os espíritos. Também não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todas as épocas. Mesmo vamos colocar o catolicismo, quando você venera um santo, quem é um santo? Não é um espírito de alguém que viveu? Também não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todas as épocas. Mas prova essa existência pelos fatos materiais. Apresenta em sua verdadeira luz. Desembaraça dos preconceitos e das regras supersticiosas que geram a dúvida e a incredulidade. Então, quem lê o Principiante Espírita com atenção, com cuidado, vai ver que a grande preocupação de Kardec, quando escreve este livro aqui, é de chegar para uma pessoa leiga, completamente leiga, que está curiosa sobre o Espiritismo, e dizer a ela: se você está vindo por superstição, não venha. Se você está vindo pelo espírito investigativo, por uma real e honesta busca da verdade, venha. Porque é disso que se trata o Espiritismo. Ok? Nota. Posto que incompletas, essas explicações são suficientes para demonstrar a base sobre a qual se assenta o Espiritismo, assim como o caráter das manifestações e o grau de confiança que, conforme as circunstâncias, estas podem merecer.
E assim ele finaliza esse capítulo das noções básicas do Espiritismo, tá? No próximo vídeo, viremos já com o próximo capítulo, que é a solução dos problemas pela doutrina espírita. E aí ele vem falar sobre a pluralidade dos mundos, a alma, o homem durante a vida terrena. O que mais? Vamos lá. Nossa, esse homem durante a vida terrena é imenso. Muito grande mesmo. O homem após a morte, que são realmente as questões da vida que a gente fica, né? Quando a gente está aqui, como é que a gente se guia, ao que a gente deve dar valor. São essas coisas. É bem rico. O homem perante a vida e o homem após a morte são enormes. Vai dar, acho que, 2 ou 3 vídeos cada um. Então, nós ainda temos bastante estudo pela frente. Eu convido vocês que estão ainda, não conhecem o canal, a assistir essa playlist desde o início, né? Porque ela tem uma sequência. Principiante Espírita é uma playlist que tem sequência, tá? Diferentemente do Evangelho, diferentemente do Vinha de Luz, do Segue-me, desses, o Principiante Espírita tem sequência. Tenho 2 playlists que tem sequência. É a série Nosso Lar e o Principiante Espírita. Os outros você pode assistir quando der na telha. Mas esses eu aconselho firmemente que você venha passo a passo, porque um vídeo depende do outro, um vídeo desenvolve a ideia do outro e tem aquela sequência para você construir o seu conhecimento, ok? Uma boa semana, fiquem com Deus, não esqueçam de orar pelo Brasil.